O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Na verdade, Deus não quer a morte, mas todos nós fomos feitos não imortais, como todos os seres vivos sobre a terra, os animais, as plantas. E muitos deles servem também para o nosso alimento. É o animal que serve de carne para nós, as plantas, os cereais, as verduras, frutas. Isso tudo para a nossa sustentação. Está lá desde a criação. E quando nós vamos falar nisso, a gente vê que precisamos todos de alimentar. Isso é próprio de todo ser. É preciso a planta do seu adubo, da água, os animais, o seu alimento natural, seja o capim, ou mesmo a ração hoje. E para nós, todos os alimentos que são próprios, que Deus deu a oportunidade e que nós usássemos. E no Antigo Testamento a gente vê muita situação, sobretudo aquele povo que caminha e que vai ao encontro de Deus, ou caminha com Deus, e nas suas recaídas, ou nos momentos de pedido, eles oferecem um sacrifício a Deus. O sacrifício que não é o que nós fazemos hoje, que é, vou fazer um sacrifício de ir até lá, ou de ajudar, ou o sacrifício de ficar sem comer, mas o sacrifício que é imolar um animal. Imolar, matar, fazer um altar de pedra, queimar a vítima, e aquela fumaça que sobe é como que Deus aceitando o sacrifício. Nós vamos lá com Caim e Abel. Quando Caim oferecia o seu sacrifício, o pior fruto da sua produção, e Abel oferecia o melhor fruto da sua produção. Deus aceitava o sacrifício de Abel, mas não aceitava de Caim, porque ele oferecia o pior. Quantas vezes nós tiramos o pior para Deus? É o pior tempo, é a pior
entrega na nossa ajuda, se sobrar tempo, se eu tiver coragem, se eu tenho que levar, fazer alguma coisa. Não, primeiro isso é claro, precisamos colocar nossa família em primeiro lugar. Precisamos ver Deus no outro, ajudar o outro. Mas Caim não oferecia o sacrifício pior porque não tivesse condições. Era do seu egoísmo, porque queria tudo para si. E às vezes nós queremos olhar só o nosso lado. E nós vemos que esse povo de Deus, que a gente vem acompanhando nas nossas celebrações nessas 2 últimas semanas, que caminha no deserto, quantas e quantas vezes se afasta de Deus e tenta esse retorno, sobretudo com as orientações e puxões de orelha de Moisés, que era aquele que conduzia esse povo e que depois também ajuntou um grupo de anciãos para ajudar nessa condução do povo, e sobretudo com Josué. Então esse povo oferecia sacrifícios a Deus em reparação dos pecados. Nós vemos uma outra maneira, lá quando Jonas pregou a conversão do povo da cidade de Nínive, aí o povo já fez outro sacrifício, que seria ficar sem comer, sem beber, e também se sentar nas cinzas como sinal de penitência. Tanto que nós usamos a cinza na quarta-feira, início da quaresma. Então é preciso que nós não apenas façamos o sacrifício. Nós vemos em algumas passagens bíblicas que Deus fala que prefiro a obediência a todos os sacrifícios. Porque às vezes a gente se sacrifica, se mortifica. Na Idade Média, alguns se flagelavam como penitência, e alguns hoje estão querendo voltar a esses sacrifícios que eu considero absurdos, mas não obedecem, não cumprem com as leis de Deus, não vivem o amor aos outros. É preciso nós obedecermos a Deus. É preferível, não isentando dos sacrifícios aqueles que são aceitáveis. E quando o povo oferece o sacrifício, o que eles fazem? Eles pegam o sangue, e aquele sangue tem um sinal de uma aliança que eles fazem com Deus. Já é feito lá antes da saída do Egito, quando eles marcaram com sangue os portais das casas, que o sangue já é o sinal da libertação. Porque quando o anjo devastador passa pelas casas, salta aquelas casas em que estão marcadas com sangue e mata todos os primogênitos dos egípcios, salvando da morte aqueles. E aí vem Jesus no Evangelho, no caso, no Novo Testamento, que é esse cordeiro que é imolado, que derrama o seu sangue, e com seu sangue traz para nós a verdadeira libertação. Com seu sangue, ele nos purifica, nos reconcilia. E ele mesmo coloca o sangue da nova e eterna aliança. Esse sangue que é fruto do sacrifício de cada dia da missa. O sacrifício da missa é o que é celebrado, não é alguém que levanta cedo, alguém que caminha distante. Isso não é o sacrifício da missa. O sacrifício da missa é a celebração em si. E que nós precisamos aproveitar desse sacrifício para a nossa salvação. E nós somos convidados, como se faz na hora da comunhão, aqueles que somos felizes, porque somos convidados para essa ceia, o santo sacrifício da missa. E no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus narra uma nova parábola. Se nesses últimos dias nós tivemos a parábola do semeador, como ontem foi explicada, hoje ele narra a parábola do joio e do trigo. Como disse antes, ele sempre coloca
aquelas situações próprias da época, de cada um. E como a gente prepara o nosso canteiro na horta. A gente vai plantar alguma coisa, sempre vem alguma praga. E nós vemos no nosso dia a dia a tal da tiririca, né? Quero até recordar uma coisa assim um pouco engraçada. No nosso tempo de seminário, a gente tinha cada um cuidar de um canteiro da horta. A gente plantava o que a gente quisesse. Uns plantavam couve, outros alface, repolho, cebola. Então tinha alguns super caprichosos, outros mais relaxados. E depois o padre, que era o nosso superior, ia lá para dar nota. A gente tinha nota desses canteiros. E ele assim, do alto, cada um ficava perto do seu canteiro. Esse canteiro é de quem? Eu falei, esse é meu. O que tem aí? Estava vendo, mas perguntar, couve. Isso aí é meu. O que é? Alface. E tinha um canteiro que só tinha tiririca. Aí perguntou para o fulano lá, esse aí o que é? Cebolinha chinesa. Era tiririca pura, o padre engoliu, né? E deu nota boa para ele. Enquanto outros talvez não estavam tão bem cercados. Então nós vemos que isso é uma praga. Sabe lá, cada um talvez tenha a sua utilidade. Mas para quem está querendo cuidar de uma horta, a gente planta uma coisa e nasce outra. Se você arranca até uma raiz profunda e você arranca outra planta. Se você arrebenta, depois ela brota. Em algum lugar, essa planta tem o nome de volta logo. Né? Porque a gente corta só, ela volta logo, né? Então, o joio e o trigo. O joio é uma planta boa. O joio é uma planta má, uma praga. E o trigo é uma planta boa, que se parece. Quando o dono do campo plantou o trigo e quando começou a crescer, nasceu o joio, os empregados perguntaram, quer que arranque o joio? Não, você pode arrancar o trigo também. Depois a gente corta o trigo, coloca no celeiro e o joio a gente amarra em feixes e queima. Será que nós somos o joio ou o trigo? A gente parece ser bom. A gente parece com aqueles que são bons. A gente parece que vai produzir bons frutos. Ou a gente é o trigo, que dá aquela beleza na plantação. O trigo que serve para alimento, para a sustentação de multidões. Qual é a nossa atitude? Será que nós temos o costume de cultivar o trigo? Ou nós damos chance ao joio de crescer, além de não produzir nada, absolutamente nada? Ainda sufocamos o trigo? Será que nós damos conta disso? Porque às vezes nós conhecemos os nossos defeitos, que são muitos, mas às vezes é preciso que os outros vejam os nossos defeitos que nós não conhecemos, e se o outro fala da gente, fala, está falando mal de mim, mas eu não detive na minha própria vida, na minha própria consciência, para saber que aquilo está me prejudicando ou está prejudicando aos outros. Quando eu percebo, ou alguém percebe que eu estou prejudicando, me chama a atenção, aí a minha percepção é maior. Vamos nesse sentido de caridade, ajudar os outros, mas também ter a humildade de ser ajudados, para que a gente possa arrancar com cuidado. Às vezes é preciso esperar, mas quando a gente espera se enraizar e crescer muito, depois nós não damos conta de arrancar esse joio da nossa vida. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, nos ajude a cada dia entender, a nos conhecer mais e a ser mais produtivos naquilo que vai ser bom para nós e para os outros. Acho que nós temos um campo aberto, um espaço grande para crescer, para melhorar. E não podemos deixar esse espaço para a gente ser pior, mas sempre melhor, na graça de Deus. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a
viver a sua palavra, o seu amor, sendo bem produtivos como um trigo lá na sua plantação.